domingo, adorando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele nos abençoou durante essa semana e que Ele vai abençoar mais ainda nessa que se inicia, né? E também agradecer a Deus pelos pais, pelo Dia dos Pais, que o Senhor venha derramar uma unção dobrada sobre a vida de todos, que dê sabedoria, força, né? Porque ser pai também não está sendo fácil, não. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ninguém. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo de número 125. Salmo 125, 1 e 2. Que nos fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, a partir de agora e para sempre. Amém? Amém. Então, meu irmão, se você confia no Senhor, fique em paz, porque está sendo protegido pelo poder que Ele tem nas nossas vidas. Amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, Pai. O vento balançou, meu Pai em alto mar, o medo me cegou, me quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo quebrou, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais no mar, pois Ele está na fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me guardará. Não temo mais no mar, pois Ele está na fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. Aleluia, Senhor. Mas
Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Foi-me embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe, a herança. Foi pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Declara a igreja: tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, quem mais forte é o meu Senhor, que Ele cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que Ele me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Foi-me embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe, a herança. Foi pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que Ele me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que Ele me cura por amor. Olha, Senhor, tudo é seu, Senhor. Olha, Senhor. Este louvor, como Deus sabe, fala da passagem do filho pródigo, que eles voltam, vai ofertar na casa do Senhor. Pegue seu dízimo, segura em suas mãos. Você que não trouxe, num ato de fé e coragem, coloque sua mão no seu coração e deixa Deus falar com você esta manhã. Já falou através do louvor, tenho certeza que vai falar grandemente através da palavra. Senhor, te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de poder estar na sua casa, Pai, podendo louvar e agradecer o teu santo nome, Deus. Pai, abençoe cada irmão que aqui se encontra, meu Deus. Aqueles que não vieram por algum motivo, Senhor, visita, meu Pai, neste momento, Senhor. Pai, venha, Senhor, com a sua mão direita, Pai, cobrir a cada um de nós, meu Deus. Não permita, meu Deus, que nada de mal venha nos acontecer, que nada venha nos faltar, Senhor. Senhor, que esta oração transcenda, Pai, passe dessas calçadas, meu Pai, passe para a rua, Senhor, passe para esse quarteirão, para este bairro, Senhor, em nome de Jesus. Que as pessoas possam sentir o toque do Senhor nas suas vidas, ó Pai, através das nossas orações, meu Deus, através dessas portas abertas,
meu Pai, que mais pessoas possam se achegar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu creio em nome de Jesus que muitas pessoas ainda há de vir à sua casa, Pai, para receber de Ti, Senhor, a promessa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada dizimista e ofertante da sua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te oro, te agradeço, creio no Senhor, na vitória de todos nós, em nome de Jesus. Você que trouxe seu dia, sua oferta, pode colocar no gasofilaço. A paz da igreja, amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente, né? Cada domingo, uma novidade. Chegamos aqui, a caixa d'água estourou, estou vazado aqui dentro, né? Lógico. Irmãos, eu esqueci de falar, mas é através dos dízimos, das ofertas de cada um, não só financeira, mas a oferta de poder estar na obra também fazendo, né, arrumando, onde eu tive aqui com meu pai. Uma pessoa cobrou um valor que eu achei meio exorbitante para fazer o serviço, e Deus me tocou e falou: você sabe fazer, vai lá e faz. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive que romper com meu pai. A gente arrumamos aquela porta ali que estava abrindo para abrir, nós colocamos uma pedra ali naquela porta, arrumamos o portão lá, colocamos cadeado, arrumamos o portão aqui de fora. Tudo isso não é para me engrandecer, é para engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Eles podem até tentar nos derrubar, mas não vão conseguir, porque aqui agora Deus vive, amém? Glória a Deus, né? E tudo isso que o Mateus acabou de falar faz parte da palavra dessa manhã. É que nós vamos pregar. Nós vamos falar um pouco sobre o encontro com o Salvador. Gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 30. Como já disse, né, a mesma novidade que nós tivemos aqui da caixa d'água, mas Deus também abençoou na reforma, na manutenção da igreja. Aquela porta lá fora já fazemos, está fazendo aniversário já, na verdade. Soldou a porta de cá, treta, então Deus está no controle. E Lucas capítulo 2, versículo 25. Acharam, igreja? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, esperando a salvação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei. E ele então tomou seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz. O teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Então havia em Jerusalém um homem temente a Deus, justo, chamado Simeão. Será que existe aqui em Serrana um homem, uma mulher temente a Deus, justo e que andava com o Espírito Santo? Tudo está escrito, não tem como a gente fugir. Para Deus não tem nada oculto. Havia na igreja do Nazareno, Serrana, um homem e uma mulher cujo era pedente a Deus, da justiça, era justa, era piedosa e andava com o Espírito Santo. Qual a sua história? Eu vou falar hoje a história do Simeão, que não se fala em nenhum outro lugar, fala só nesse Lucas, que fala, só na Lucas. E a chegada do Messias aqui estava purificando o Messias, estava dedicando a criança. É aquilo que a igreja evangélica faz, ela dedica uma criança, ela não batiza a criança, ela dedica. Passado 40 dias após o nascimento de Jesus
até o templo, foi levado até o templo para ser dedicado ao Senhor, aquilo que a igreja evangélica faz. Mas o nascimento de Jesus foi uma divisor de águas para algumas pessoas. Por exemplo, para os magos, né? O nascimento de Jesus, os magos, os 3 magos, qual que era a essência deles? Qual era a oportunidade que eles tinham? Né? Ir até a manjedoura, entregar o quê? Presente. Incenso, mirra, era um marco, era algo que ficou na história desses 3 homens. Para Herodes, o nascimento de Jesus foi como uma ameaça. E aí ele mandou matar todas as crianças até 2 anos. A igreja para alguns é uma bênção, mas para outros é uma ameaça. Tem pessoas que não podem ir na igreja. Você pode fazer barulho de funk, pode fazer cheiro de droga à vontade, pode zoeira para lá e para cá de carro, mas se o culto acabar um pouquinho mais tarde, já é o suficiente para poder fechar. Você pode ir na praça vender a droga, você pode ir na praça fazer o que você quiser, mas se você começar a pregar a palavra, já vai chamar a atenção de algumas coisas e você vai correr o risco de ser preso. Então o nascimento de Jesus para alguns foi divisor de águas, para outros foi uma ameaça. E o cristianismo é uma ameaça para o diabo. E aqui também nós falamos assim que também para Maria e José foi um divisor de águas. Maria e José geraram Jesus, uma mulher que gerou Jesus. Um dia, numa outra oportunidade, eu quero pregar sobre isso. Eu até comentei uma coisa com a gente. A Maria gerou Jesus, a Maria gerou o Messias, gerou o Salvador. O que nós temos gerado? Viu aqui a menina cantando aqui, o pai não tem presente maior, o pai como acabou de dizer. O que você tem gerado? O que eu tenho gerado? Para os anjos foi festa no céu. Olha só, Lucas capítulo 2, versículo 13. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão de exército celestial junto aos anjos e louvar a Deus. Então o nascimento para Jesus, para os anjos, para os exércitos celestiais, foi um momento de alegria, um momento de louvor. Mas o nascimento de Jesus para a humanidade, o que representa para mim, para você, o nascimento de Jesus? Divisor de águas, o nascimento de Jesus para mim e para você gerou a salvação, a oportunidade de ir para o céu, a oportunidade de nascer de novo. E para o Simeão, gerou para ele a oportunidade de segurar, de abraçar, de acolher o Messias, de dedicar o Messias. Ele estava debaixo de uma promessa. Ele falou assim: ó, eu antes de morrer, eu tenho uma promessa e Deus vai cumprir essa promessa para mim. Eu não sei se você tem promessa, eu acredito que sim, mas antes de você morrer, você vai ver a promessa. Você não vai entender, não? Eu quero falar uma coisa sobre esse homem, porque o Espírito de Deus estava com ele, porque ele estava debaixo de uma promessa. Ele dedicou o Senhor Jesus no templo. Que homem é esse? Que ele chegou e falou para Deus: Deus, agora eu posso morrer em paz. Estou realizado. Você está realizado? Se Deus te levar hoje, você está realizado por completo? Ou tem algumas coisas que você ainda acredita que Deus vai completar na tua vida? Eu antes de manhã eu quero ver algumas coisas. Você também ou não? E esse homem aqui, ele tinha, primeira lição que nós podemos aprender, ele tinha algumas qualidades, 2 qualidades. Ele era um justo e justo. O que é justo? O que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa sabe entender o que é certo e errado. Uma pessoa justa, ele sabe entender aonde ele pode
não pode chegar. Uma pessoa justa foi justificada pelo sangue de Jesus. Uma pessoa justa, ele não dá calote em ninguém. Uma pessoa justa, e não deixa o outro lado infeliz. Por exemplo, vamos dar um exemplo de justiça. Hoje podemos falar de duas justiças: justiças físicas e justiças espirituais. Hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor hoje? Mas tem outra coisa também, isso é espiritual, é físico. Domingo hoje é dia dos pais. É justo um pai de verdade, casado, cuida dos filhos. Aí os filhos casam. Aí os filhos não vão mais na casa dos pais. Aí no dia dos pais quer aparecer com o pai, tirar foto e colocar no Facebook. É justo isso? Eu vejo algumas fotos já me dá nojo. Hoje logo você não vem com a gente, olha que nojo ele dá isso. Filho e pai, e você vê que o filho não vai na casa dos pais. E vai, hoje é dia dos pais. Então eu tenho que tirar uma foto para colocar no meu Instagram. É justo isso? É justo o pai cria os filhos a vida toda, chega ali dos pais, o pai espera o filho aparecer, mas o filho não vai. Aí talvez o filho manda só uma mensagem no WhatsApp: pai, feliz dia dos pais. E o pai ali esperando um abraço do filho. É justo isso? Hoje é domingo, dia do Senhor. É justo você ser abençoado a semana inteira. Quando eu falo de você, eu falo de mim. Ser abençoado a semana inteira e domingo não estar no culto. Um culto de 1 hora e meia. É justo você, para você eu falo de mim, uma pessoa abençoada financeiramente. Não falta nada dentro de casa. Não falta um arroz, não falta um feijão. E não ofertar na casa do Senhor e não dizimar, é justo isso? Nunca faltou nada. Nem sabe talvez o que é andar de ônibus. Não é exemplo, porque andar de ônibus deve ser horrível. Não andei de ônibus muito tempo atrás. É justo isso? É justo uma pessoa ser abençoada e trocar a igreja para assistir jogo de futebol? É justo isso? É justo isso, igreja? Não, mas agora está fácil. Agora aí junta o mundo com a igreja. Agora assiste futebol dentro da igreja. Tudo pode. Então é mais fácil assistir o jogo do Brasil no telão sagrado do Senhor. Deixou de ser sagrado aquilo que era sagrado do Senhor. É justo isso? A mulher, a esposa, trabalha, rala, cuida de casa, e o maridão não levar a esposa para tomar um sorvete? É justo isso? Hã? Tem tanta injustiça que nós podemos entender nessa manhã, tanto espiritual como emocional como físico. A pessoa ser justa, você é justo com você, cara. Eu vou entender. Piedoso é ter misericórdia, pessoa, ter misericórdia. Hoje vem uma época da frieza. Hoje vem uma época da frieza espiritual, da frieza emocional. Hoje eu não estou afim. Tem pessoas que não têm dó de ninguém, meu irmão. Vem uma época que ninguém tem dó de ninguém. Cada um para si, Deus para cada um. Ninguém tem piedade. Hoje o semáforo vermelho não existe mais. Não existe. A piedade hoje não está nem aí. Você pode ralar, você pode fazer o que você quiser. As pessoas não estão nem aí com você. As pessoas não estão nem aí comigo. Hoje não tem mais piedade, irmão. Hoje não tem mais reconhecimento. O que você está esperando desse mundo? Você acha que as pessoas vão ter piedade de você? Você acha que as pessoas vão ter piedade de mim? Você acha que as pessoas vão ter dó de você? Você acha que as pessoas vão ter dó de mim? Você acha que as pessoas vão ter piedade da igreja, que vem, que arrebenta a igreja, estoura a igreja, rouba o João de Gás? Sabe que tem pessoas que têm piedade de roubar o João de Gás? Sabe que uma pessoa dessa tem que ter piedade de
de alguém? Será que filhos têm piedade dos pais, da mãe que não está nem aí, que mãe dá vida para os filhos e os filhos dão mínimo para os pais? Porque filho, a maioria dos filhos não tem piedade dos pais. Você está vendo mãe sofrer, mas quer arrancar mais uma gota de sangue, quer arrancar mais uma gota de suor. Parece que filhos não têm limite, não têm piedade. Não posso fazer isso. Hoje a consciência parece que não existe mais. Pessoas que querem mais desfrutar do que doar, quer mais ser abençoado do que abençoar. Nós vivemos uma época do sanguessuga. Então esse homem, e Deus conhece cada um. Ainda existe homem de Deus. Porque se esse homem ele fez a dedicação de Jesus no templo, então provavelmente ele era um sacerdote ali, no meio de homens que não tiveram piedade de Jesus. A igreja matou Jesus. A igreja matou Jesus. E tem muita igreja que não tem piedade de mim. A segunda lição que nós podemos aprender aqui: Deus conhecia a intenção de Simeão. Deus conhece a sua intenção. Deus sabe que você está aqui hoje. Nós podemos enganar todo mundo, mas Deus ninguém engana. E Lucas 2,25: entretanto, havia um homem em Jerusalém, chamado Simeão, um homem justo, piedoso, e almejava a consolação de quem? De Israel. Ele almejava a salvação de Israel. Ele tinha uma esperança da volta do Messias, ou da vinda do Messias. Volta não, da vinda do Messias. Ele tinha uma expectativa. Ele não é um homem que pensava nele: eu indo para a igreja também, a minha família sendo salva está ótimo. Não, ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança da igreja do Nazareno aqui em Serrana? Você tem alguma esperança nessa igreja que ela possa crescer mais do que ela já cresceu, que ela possa desenvolver mais do que ela desenvolveu, mas que ela tenha lá um grupo de ministério de louvor, um grupo de diaconato, um grupo de pastores, uma igreja em essência? Você tem alguma esperança da igreja na qual você congrega, ou você já perdeu a esperança da Nazareno? E a Nazareno está prontinho para fechar. Não sei como a igreja do Nazareno Serrano está vivo. Muitas pessoas já perderam a esperança no crescimento da igreja. Eu vou no culto para ir, eu vou só para assistir o culto, não tem para onde ir, então eu vou lá. Que esperança você tem, meu irmão, do povo de Deus? Que esperança nós temos no povo de Deus hoje, no mundo chamado gospel, onde diz que o crescimento do evangelho cresceu muito, mas cresceu do quê? Encheu, não cresceu. Você tem uma esperança que a igreja vai subir? Você tem esperança que Deus vai chamar você no arrebatamento? Você tem esperança que se Jesus voltar hoje, você vai ser salvo? Tinha uma certa feita, um tempo atrás, e eu fiz essa pergunta: se você tem esperança, se Jesus voltar hoje, você vai ser salvo? Você tem essa expectativa? 2 pessoas não levantou a mão, e são crentes velhos de igreja, crente de mais de 10 anos, não tinha esperança de ser salvo. Conversei com as duas sentiram constrangido e não voltou para a igreja mais. Veio se sentir destruída, veio que mudar de vida. Só eu, que vergonha, eu com 15 anos, 10 anos de igreja, eu não tenho esperança de você salvo, eu preciso enfiar vergonha na cara. Mas
deveria chorar, lamentar, se ajoelhar, se arrepender. Senhor, eu vou ficar, Senhor. Se o Senhor vir agora, eu vou ficar, porque se eu estou na igreja 10, 15 anos, para que eu estou citando na igreja? Se eu não tenho esperança na minha salvação, se eu não tenho esperança na minha igreja, se eu não tenho esperança, que esperança você tem? Eu tenho esperança que eu vou ficar rico, eu tenho esperança que eu vou comprar uma casa, eu tenho esperança que eu vou comprar um carro, eu tenho esperança que eu vou um trabalho bom, eu tenho esperança no eu tenho esperança que a minha família vai abençoar, eu tenho esperança que essa cura vai ser curada, é o eu. E Jesus entendeu que esse moço ele tinha expectativa, um bem maior. O pensamento dele é muito maior do que nós imaginamos. Ele tinha a característica de um cristão verdadeiro, cristão raiz. A característica, são 3 características para você identificar um cristão verdadeiro. Para você ser um cristão verdadeiro, tem que ser semelhante a Jesus, andar como ele andou e ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Quando um pai e um filho, ou uma pessoa vê um filho e fala assim, é a cara do pai, até o gesto. Já viu isso? Nossa, ele anda igual o pai. Nossa, é a cara da mãe. Quando as pessoas olham para você, é a cara de Jesus. Olha só, Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a busca de Saulo. Saulo estava abandonado lá, Saulo estava esquecido, mais de 10 anos. Estava fazendo lá a tenda junto com seu pai. Aí apareceu Barnabé, estava trabalhando. Às vezes você está esquecido, mas um Barnabé vai aparecer na tua vida, irmão. E partiu Barnabé para Tarso, a busca de Saulo, achando conduziu para Antioquia é uma cidade dos gentios. Sucedeu que todo ano se reunia naquela igreja, se ensinando muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez se chamaram de quê? Porque Antioquia, o povo de Antioquia começou a chamar os ímpios, começou a chamar os discípulos de cristão. Porque viam, os discípulos viam Jesus. Será que as pessoas que me veem hoje veem um pastor de verdade? Será que as pessoas veem você ver um crente de verdade? Porque antigamente você se identificava um crente pela roupa, não é isso? Uma calça até na canela, um chinelo havaiano, um calor desgramado, um cara com roupa social. Uma mulher com calça jeans, mas agora virou saia até lá embaixo. O cabelo nunca ficou solto. Isso é crente. Não era assim antigamente? Não era assim, não? Antigamente você identificava o crente assim pela roupa. E aqui o povo viu os apóstolos, os discípulos assim, são crentes, são cristãos. O que é cristão? Pequeno Cristo. A cópia de Cristo. Você é cópia do Pai. Você é cópia da mãe. Mas o que nós temos visto hoje? Cara, mãe, olha, é ruim igual o pai. Nossa, é bravo igual a mãe. Ixi, vai crescer, vai ser igual o pai. Não é assim ou não é assim? Eu estava ontem, perto de uma criança de 1 ano. Eu nunca vi uma criança de 1 ano tão determinada como aquela menina, sabe? E a menina para lá e pra cá, e os pais não ligavam muito, não. E a menina brava. Eu falei, misericórdia do namorado ou do marido dessa menina. Que menina brava. Aí os pais começaram a rir, é verdade, é determinado. Já com 1 ano de idade, já determinado. Eu falei assim, coitado do marido dessa menina, com 1 ano de idade. A terceira lição que nós podemos tirar aqui: o Espírito Santo estava.
Quem tem o Espírito Santo em mim? Ter o Espírito Santo é uma coisa, andar com o Espírito Santo é outra coisa. São totalmente diferentes. Eu tenho o Espírito Santo. Mesmo que eu sou cristão, desanimado, afastado, está lá, está apagado, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo ele fica triste, o Espírito Santo fica alegre, o Espírito Santo pega fogo, mas está lá. Aqui foi diferente, essa história aqui é diferente. Ó. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo, temente a Deus, esperando a salvação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. É impossível você conduzir essa vida sem a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você, irmão. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. Nós pecamos. O Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo tem que estar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós não podemos sequer dar um passo sem a presença do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está na nossa vida e está mesmo, só que está esquecido. Às vezes está esquecemos que somos cristãos. Às vezes está esquecemos que temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre ele. Por que o Espírito Santo está sobre ele? Porque ele é piedoso, porque ele é justo, porque ele é temente a Deus. Muitas pessoas querem bênção, mas não querem pagar o preço da bênção. Sem o Espírito Santo, meu irmão, é a ruína. É ele. Deus, Jesus disse: eu vou para a casa do Pai, mas eu enviarei quem? Um Consolador, que é o Espírito Santo. É ele que te consola nos dias difíceis. É ele que está contigo. Muitos falam do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo, meu irmão, que quando você está ali sozinho, desanimado, ele vai no teu ouvido e fala assim: se vai, beijo. É o Espírito Santo que te conduz a te manter-se em pé, ser piedoso, ser justo num mundo tão cruel como esse, só através do Espírito Santo. Estou entendendo? Igreja? O Simeão estava debaixo de uma promessa. Quem está debaixo de uma promessa dele? E foram revelados ao Espírito Santo que ele não morreria antes de vir ter visto Cristo Jesus. E pelo Espírito foi ao templo. E pelo Espírito foi aonde? Meu irmão, entenda isso. Quem te traz para a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz para a igreja. Se o Espírito Santo não trazer você da igreja, se o Espírito Santo não trazer da igreja, é bom que nós não estamos. Vai assistir o jogo, vai para o aniversário, fique em casa. Sabe por quê? Que se o Espírito Santo não trazer você da igreja, se o Espírito Santo não trazer da igreja, o culto vai ser horrível. A palavra não vai ser boa, o louvor não vai ser bom, tudo vai atrapalhar, tudo vai ser horrível, nada vai ser bom. Guarda no relógio toda hora. Mas quando o Espírito Santo traz você para a igreja, um bom dia, uma paz, uma adoração, uma fala, um abraço, o fogo já começa a mudar. O sobrenatural já começa a trabalhar na vida da igreja. Aí eu fui no culto e não gostei. Com certeza você foi no culto sem o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, meu irmão, fique em casa. Porque ele te leva para orar.
Ele não vai levar você em lugar para você se revoltar e ficar nervoso, indignado. O Espírito Santo levou Simeão para a igreja. O Espírito Santo direcionou José e Maria para a igreja. O Espírito Santo que direciona você para a igreja. O lugar de crente é na onde? No templo. Foi revelado ao Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, e pelo Espírito Santo foi para um tempo de quando os pais trouxeram o menino para com ele, procederam segundo o curso da lei. Então tomou pelo braço, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode me despedir, Pai do Senhor, segundo a tua palavra, pois já meus olhos viram a tua salvação. Simeão não morreria antes de abraçar Jesus. Qual a sua promessa diante de buscar? Quem tem promessa aqui antes do céu? Levanta a mão aqui, Jesus. Quem tem promessa? E se você crê que você vai ver essa promessa antes de morrer, vem para frente. Eu quero dar para você. Eu quero para você. Anjo de Deus me levar. Eu quero ver essa promessa cumprida. Eu quero ver essa promessa cumprida. Eu quero ver essa promessa cumprida. Eu sou justo, sou piedoso, sou temente a Deus. O Espírito Santo me dirige. O Espírito Santo me deu uma promessa, eu acreditei nessa promessa. E eu antes de ir para o caixão, antes de ir para o céu, ou primeiro céu, o segundo céu, o terceiro, não sei. Mas aqui em vida, e não foi morte, e não vou ver. Que quantos filhos falam assim: ah, se meu pai estivesse vivo para ver. Quantas filhas falam assim: ah, se minha mãe estivesse vivo. Não, você vai estar vivo para ver. Aí ele falou assim: ó, Simeão, agora eu posso morrer em paz, porque todas as minhas realizações foram cumpridas. Talvez o sonho do pai é ver o filho da igreja convertido. O sonho do pai e da mãe é ver os filhos fora da droga. Normalmente é assim. Eu não sei, mas Deus vai te abençoar grandemente. Você vai realizar teu sonho antes de Deus chamar você. Não importa quantos anos você tem. É a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Abraão, você vai gerar um filho. Sara, você vai gerar um filho. Não, você vai gerar um filho. Gerou. Em nome de Jesus, eu quero orar para você. Pode louvar a Deus, você pode já imaginar esse projeto de Deus, essa promessa. Você começa a enxergar no mundo espiritual essa promessa. Você começa a enxergar. Em nome de Jesus, enxerga. Em nome de Jesus. Nome
porta. Em nome do Senhor Jesus. Eu acredito se quiser. Mas muitas promessas que foram oradas aqui nessa manhã, ela vai se cumprir esse ano aí. Se você crê, você recebe essa palavra e se prepara para falar, para testemunhar. Bem, vamos aceitar um pouquinho, chamar a gente aqui. A gente fez uma lembrancinha dos pais. Gostaria que os pais viessem aqui na frente. Tem muitas mães que também são pais, que fazem o papel de pai. É mãe, mas está sem seu cônjuge lá, está sem o marido. Então é mãe, pai e mulher. Você pode vir para frente e representar com o pai, em nome de Jesus. Mas fizeram mudança, mas é uma lembrança de vocês. Gostaria que a pastora também viesse aqui e fizesse oração.